Hello guys, welcome to another video of Inglês na Marra. Primeira coisa, se vocês ouvirem aí uma cantiga de parabéns, é que o nosso vizinho aqui resolveu fazer aniversário e estão batendo palma, cantando aqui. Se você quiser me ver cantando parabéns em inglês, comenta aqui que eu vou passar esse mico por vocês aí. Então hoje, pessoal, a gente vai ver aí os 10 maiores erros que os brasileiros cometem ao tentar falar inglês. É muito comum, gente, vir gente pra nossa escola de inglês, né? A hora que eu vou fazer uma entrevista em inglês com a pessoa, nossa, porque eu já fiz inglês, estou no nível intermediário, avançado e tal. A primeira pergunta que você faz, how old are you? E a pessoa fala, I have 20 years old. Aí você fala, ai, meu tímpano. Porque é feio, gente. Então, hoje a gente vai ver alguns errinhos desse, como corrigir e o porquê, né, que tá errado, como que fica isso no inglês. So, let's hit the books. Então, vamos lá. O primeiro erro que a galera comete demais é na pronúncia de coffee, de café, gente. E como que a galera pronuncia isso? Ao invés de falar coffee, eles pronunciam cough. Cough, gente, é tosse em inglês. Então eu lembro que eu morava na Irlanda, né? Eu morava com uma senhorinha lá. Toda vez que eu tava fazendo meu cafezinho e tal, eu chegava pra ela, do you want some coffee? Aí ela chegava do meu lado e me zoando. Porque eu tava perguntando, você quer uma tosse? Sei lá. Então, na realidade, o correto seria pronunciar do you want some coffee? Tem que ter mais ênfase nesse I. Coffee. Então aqui também vai estar aparecendo as duas palavrinhas para vocês verem a diferença de escrita. Então coffee, você dá mais ênfase porque tem esses dois S no final. E cough termina com GH. Então por isso que não tem esse I no final. Então isso é uma coisa muito importante, gente. O segundo erro que a galera mais comete é no uso do it, que seria o sujeito oculto das frases, gente. Então no português eu posso falar assim, está chovendo, está sol. E a gente não coloca esse sujeito oculto. E no inglês é obrigatório. Então, o que a galera fala no inglês? It's raining. It's sunny. E tá errado, tá faltando o sujeito. A gente obrigatoriamente tem que colocar o it. Então a frase correta ficaria It's raining ou It's sunny. Precisa desse it, gente. É como se estivesse falando, por exemplo, ele está chovendo, o céu está chovendo, ou se referindo às nuvens. Esse sujeito oculto a gente não sabe ao que está se referindo, mas ele precisa estar ali, beleza? Terceiro erro muito comum. A galera usa a palavra doubt, que seria a tradução literal dúvida, para falar, ai, professor, I have a doubt. Gente, está errado. Você não fala nesse sentido no inglês de eu tenho uma dúvida. Se você quiser falar isso no inglês, você precisa falar I have a question. Eu tenho uma pergunta. Ou o question, nesse sentido, entraria no sentido de dúvida também. Beleza? Então, doubt a gente usa em outros contextos. Mas nesse contexto de dúvida, ou você quer perguntar para o professor, teacher, I have a doubt. Não está errado, é I have a question. Beleza? E a palavra doubt, gente, por significar dúvida, vocês podem usar em outro contexto. Por exemplo, se eu falo, eu não sei o que fazer da vida, eu estou em dúvida. Então, nesse sentido, sim. Então, vocês poderiam falar, I don't know what to do, I'm in doubt. Então, seria mais nesse contexto, de alguma coisa de crença ou de vida no geral. Quarto erro, gente, muito cometido, que é a pronúncia do R no começo das palavras em inglês. Então é muito comum a pessoa falar let's go to the restaurant. E não é restaurant, é restaurant, gente. Então, na verdade, as palavras que começam com a letra H em inglês, a gente sim fala o som de R. Por exemplo, home, que seria casa. Então, home, que seria a sua residência, né, onde você mora. Então, tem esse som de ha, he, hi, ho, hu. Agora, quando começar com R, é esse R enrolado que a gente fala que eles têm no inglês, que seria o ra, re, ri, ra, ru. Então, um exemplo seria restaurant. Outro, rat, de rato. Então, só lembrar essa diferencinha aí da pronúncia quando tiver a letra H ou a letra R. Não vai passar vergonha falando essas palavras em inglês, gente, pelo amor de Deus. E uma coisa também que vocês não podem passar vergonha é de assistir esse vídeo e não deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, porque esse conteúdo é muito importante, hein? Quinto erro, dos maiores erros aí que os brasileiros cometem ao tentar falar inglês. A pronúncia dos verbos no passado, quando a gente adiciona D ou ED. Então, por exemplo, quando eu falo hated, que seria o do verbo hate, odiar. Então, percebe que ela tem duas sílabas, hated. Só que o que o pessoal vai lá e faz? Coloca essa segunda sílaba em todos os verbos. Então, por exemplo, se eu uso o verbo like, que seria gostar, o pessoal fala liked. E aí já muda, gente. Fica liked, liked. Um outro exemplo seria love. Então, love, a gente não pronuncia esse E também quando adiciona o ED. Fica loved, loved. Percebe a diferença? Então, hated, tem duas sílabas. Loved, uma só. Ou liked,
Uma só também. Então, como que a gente vai saber? Uma maneira simples de saber é quando o verbo termina com T ou D. Então, geralmente, quando terminar com essas duas letrinhas, a gente vai adicionar essa segunda sílaba, ou seja, dar mais ênfase na letra E. Que seria um outro exemplo, o verbo need, de precisar. Então, se eu quero falar no passado, eu adiciono o ED, fica needed, ou needed. Dá pra gente trocar esse D pelo R, né? Puxado mais pro sotaque americano. Então, needed. Então, aí adicionaria essa segunda sílaba no final. Caso contrário, liked, lived. Tudo esse sonzinho do E quase mudo. E só faz o sonzinho do D fechando. Lived. Beleza? Sexto erro. Esse daqui também é um erro de pronúncia que é muito comum. Que é o uso do will, que indica o futuro. Por exemplo, se eu falo I will run. Então, eu correrei. Qual que é o erro que a galera comete nisso? Pronunciar will. Igual tipo Will Smith. Seria nesse sentido. Então, a gente tem que trazer o L para o fundo da garganta. Will. Will. Essa seria a pronúncia correta. Isso no inglês é chamado de dark L, que seria tipo L escuro. Essa pronúncia que traz aqui para a garganta. Will. Will. Então, um exemplo de frase aí que daria para a gente encaixar esse will seria You will travel to many countries to use your English. Então, esse will seria tipo que você irá viajar para muitos países para treinar o seu inglês. Então, lembrando, gente, will, traz para o fundo da garganta, beleza? Another mistake. Gente, esse é triste. Eu cometia muito quando eu fui morar na Irlanda, antes de pegar como a galera falava as coisas, que é quando você fala, eu irei conhecer tal lugar, eu vou conhecer tal pessoa, eu preciso conhecer aquela pessoa melhor. A gente tem o verbo no inglês, que seria o verbo know, que é o verbo conhecer, a tradução literal. Só que quando você vai conhecer algo, a gente tem que falar get to know. Então, se eu falar, eu preciso conhecer o Diego melhor. Então, eu preciso falar, I need to get to know better, Diego. Certo? Então, get to know seria como pegar o conhecimento, pegar para conhecer ele melhor, e não só know. A gente não usa o verbo know, que seria o verbo saber, nessa maneira, beleza? Agora, em qual frase que a gente poderia usar simplesmente o verbo know? Imagina que você está lá na balada, você chega e você vê aquele amigo seu que você não encontra faz 10 anos, você não tem certeza se aí você chega perto, eu sei quem que você é. Então, nesse sentido, você vai poder usar o know. I know you from that place. Então, tipo, I know you, eu conheço você daquele outro lugar, daquela situação. Então, nesse sentido, assim, eu conheço você. Agora, eu vou conhecer, eu preciso conhecer, aí é get to know. Gente, esse é triste, esse é bravo demais, que é o que eu mencionei na abertura. Quando você usa o verbo have para falar a idade. Gente, esse parece que tem alguém, o Thor, te dando uma martelada aqui no tímpano. Esse é duro. Gente, vamos pegar assim, ó. Quando a gente quer perguntar a idade, aquela famosinha pergunta, how old are you? Na verdade, se vocês pegarem a tradução literal dessa pergunta, seria o quão velho é você? Então, percebe que a gente está usando o verbo to be, ser. Quão velho você é ou é você? Então, não faz sentido nenhum no inglês a gente responder eu tenho 31 anos de idade. Lá eles usam o verbo to be. Por mais que soe estranho para a gente, eles falam I am 30 years old. Ou se fosse ela, she is 30 years old. Então a gente tem que usar o verbo ser ou estar. Esquece o verbo have, que é o verbo ter, para falar a idade em inglês. Não vai esquecer, hein? Esse é vergonhoso falar, gente. E o nono erro, aproveitando que a gente está falando do verbo have, que é o verbo ter, tem um outro erro muito comum com ele, gente, que é quando a gente vai falar que, por exemplo, na minha casa tem 3 quartos, ou na minha cidade tem 4 parques. Nesse caso, quando a gente vai falar de ter, de existir, que no português a gente poderia usar o verbo haver, então há 3 parques na minha cidade. No inglês, a gente vai usar a estrutura do there is ou there are. Então depende se está no singular ou no plural. Então é completamente errado se você falar essa frase. Existem 3 parques na minha cidade. Parques mesmo, de ir lá, correr, enfim, estou precisando também. Então, no inglês eu teria que falar there are 3 parks in my town. Então, que existem 3 parques na minha cidade. Então, toda vez no português que eu puder substituir o verbo ter pelo verbo haver, no inglês eu vou usar o there is ou there are. Outro exemplo que eu falei da casa, né? Então, se eu quero falar, tem 3 quartos na minha casa, então eu falo, there are 3 rooms in my house. Então eu uso there are. Se eu falar have 3 rooms, está completamente errado, gente. Bem errado mesmo. Não façam isso. E o último erro desse top 10 que eu fiz para vocês,
é quando as pessoas esquecem de colocar o ing nos verbos quando eles vêm depois de preposição. Isso, gente, é um erro muito comum. Eu mesmo cometia demais antes de eu ir para a Irlanda, mesmo depois de ter feito curso, porque não me aprofundaram isso tanto quando eu fiz as aulas, e é muito, muito comum ter esse erro. Então, quando eu falo assim, obrigado por me ajudar. Thanks for helping me. Eu tenho que colocar esse ing no verbo help. Por quê? Ele está vindo depois da preposição for. Então, thanks for helping me. Eu preciso colocar o ing no final do verbo quando ele vem depois de preposição. Outro exemplo é, se eu falo assim, ela é muito boa em cantar. Então eu vou falar, she is very good at singing. Então, esse at seria o nosso em cantar. E o sing, que é o verbo cantar, vai precisar do ing, por causa do at. Então, she is very good at singing. Então, gente, o último exemplo aí, vamos ver, ó, vocês vão me dar a resposta, pensa aí com vocês. Se eu falo assim, eu sou muito ruim em falar em inglês. Então, no inglês ficaria, né? I am very bad at. Aí o verbo falar, que seria speak. Eu vou falar só speak ou speaking English. Então, ó, I am very bad at o verbo English. O que vocês acham? Gente, tá depois do at, que é preposição. Então, eu preciso colocar o ing. I'm very bad at speaking English. É isso aí, galera. Espero ter ajudado, espero que tenha corrigido aí uns dos erros mais comuns que a gente comete, né? Os brasileiros principalmente, porque a gente sempre tenta associar um idioma com o outro e nem sempre faz sentido. Se vocês quiserem ver dicas diárias aí, me segue no Instagram, @omarcosterra. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e ativa o sininho para vocês ficarem ligados nos próximos vídeos que virão. So, see you next video.